Então agora vamos entrar na última parte dos modelos lineares, que são os modelos lineares generalizados e os modelos aditivos generalizados. Então a gente ainda vai ter uma sequência de 3 vídeos para detalhar essas extensões do modelo linear, né? Então vamos lembrar que algumas das limitações que a gente tem nos modelos lineares. Então o primeiro é que a gente assume que a distribuição da variável alvo dada uma certa entrada, é uma gaussiana, né? Lembra que eu expliquei, né? Se eu mensurar a variável alvo, a variável de saída para uma mesma entrada várias vezes, vai ter uma oscilação, né? A maior parte das vezes eles vão ficar em torno de uma média e algumas raras vezes eles podem desviar significativamente da média. Vai ter aqueles muitos casos com uma variação pequena e pouquíssimos casos com uma variação grande. Então a gente acaba assumindo isso para poder gerar o nosso modelo linear, né? Só que se a gente pegar, tem vários exemplos que se a gente pegar uma medição de dados, isso não representa muito bem a realidade para todos o conjunto de dados, né? Eles não apresentam uma mesma distribuição ao longo de diferentes amostras, diferentes valores das variáveis, né? Então, por exemplo, um modelo criado de dados de praias populosas, né, vai ter uma distribuição específica dos seus dados e pode não representar a mesma distribuição para praias pequenas, né? Ou seja, o modelo que eu crio para um conjunto dos dados vai apresentar uma distribuição muito diferente que não me permite extrapolar para outro conjunto que seriam as praias pequenas. Mesmo que eu colete dados de tanto de praias populosas como de praias menores, isso vai criar um problema no nosso modelo linear, né? Porque ele vai partir de uma certa distribuição, ele vai ter que decidir entre uma distribuição. Então ele pode acabar entrando no meio do caminho e errar tanto para um quanto para outro, né? Vamos pensar o porquê que isso é um problema. Se eu tenho praias muito populares que atraem muitos turistas, né? E comportam muita gente, praias grandes, né? O modelo de predição de ocupação dessa praia em um determinado dia, né, vai levar em conta uma população inicial, uma população média, né, elevada. Então, digamos que é uma praia que recebe 5.000 pessoas no seu pico. E o intercepto do modelo linear para essa praia vai ser, sei lá, em torno de 1.000 pessoas. Então, num dia médio, né, num dia médio, você recebe 1.000 pessoas nessa praia. Se o dia tiver muito bom, ele pode aumentar até 5.000. Se o dia tiver muito ruim, ele pode cair até 500, por exemplo, né? Só que agora se a gente pega uma praia que comporta somente 500 pessoas, né? E pega um dia médio, e a gente vai predizer o quê? Opa, peraí, ele vai receber 1.000 pessoas. Aí desviou muito, né, do que é a realidade, né? Por quê? Porque a distribuição dos valores alvos para esse caso, para esse grupo de praias pequenas, é diferente, né? Então isso cria um problema para o nosso modelo linear. Então, ou eu faço uma separação, eu crio um modelo para cada tipo de praia, né? Ou se eu colocar tudo junto para gerar um modelo, eu não vou acertar nenhum nem outro, né? Eu vou ficar naquele meio termo ali. E isso realmente vai criar predições fora da realidade. Outra coisa que também é uma limitação do modelo linear, né? Eles podem apresentar interações entre as variáveis, né? Então, por exemplo, eu tenho que o tempo nublado pode ter um efeito diferente se eu estou em época de chuva ou tempo seco, né? Então, tá nublado, mas está seco, né? Ele pode aumentar a quantidade de pessoas que vão frequentar a praia, porque, bom, não vai chover, não tá aquele sol muito forte, dá para ir na praia.
Agora, se tempo nublado, mas está em épocas de chuvas, aí a pessoa fala, não vou para a praia porque eu vou tomar chuva, não vai me adiantar de nada, né? Não vou aproveitar a praia. Aí vai ter um efeito negativo, né, na quantidade de pessoas que vão frequentar a praia. Então veja que dependendo de um atributo, o outro atributo pode ter um efeito positivo ou negativo na predição. Outra coisa, a relação entre uma variável e o alvo pode não ser linear, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando em temperaturas na faixa de 0 a 15, ele vai ter um efeito em relação à predição, né? Vamos pensar na predição de pessoas frequentando a praia. Então, de 0 a 15, pode ser que tenha um crescimento linear muito suave. De 15 a 30 pode ter um efeito linear, né, um crescimento linear mais acentuado, porque aí já é uma faixa de temperatura agradável. Então, conforme a gente sai do 15 vai para o 30, vai aumentando consideravelmente a quantidade de pessoas, né? Do 30 em diante, talvez tenha até um declínio, porque começa a ficar um calor que nem todo mundo suporta, né? Então veja que o efeito dessa variável temperatura na predição, ela não segue uma reta única, ela segue várias retas, né? Na verdade, ela vai seguir um efeito não linear, né? Bom, para resolver o problema de distribuição da variável alvo, vamos resolver esse primeiro problema nesse vídeo, né? Veja, a distribuição da variável alvo em função da entrada. Eu meço a variável alvo para uma mesma entrada várias vezes, eu vou ter uma distribuição, tá? Então, para resolver esse problema foi proposto um modelo linear generalizado, Generalized Linear Model, GLM, né, que tem disponível em pacotes da linguagem R, Python e várias outras linguagens. E ele permite a gente modelar outros tipos de distribuição, né? Por exemplo, distribuição que envolve resposta linear, que é o que a gente já fez, né? Resposta exponencial ou escala, que é o exemplo da praia, né? Então a gente tem que a nossa resposta depende da escala da praia. Se a praia é pequena vai ter um tipo de resposta, se a praia é grande vai ter outro tipo de resposta. Contagens, né? Também parecido com o que a gente está falando da praia. Quantas pessoas a gente está vai receber na praia em um determinado dia. Resposta binária, que é o de classificação, né? Contagens binárias, categórico, também é classificação, que é basicamente o que a gente fez agora há pouco com a regressão logística, né? Muito bem. Então vamos lá. Então a ideia geral do modelo generalizado é o seguinte: eu quero manter o meu modelo linear. Então veja, a minha resposta aqui, o meu modelo de predição ainda continua a regressão linear, o modelo linear, só que eu vou conectar a média esperada da distribuição da minha variável alvo dado um certo x com um modelo linear usando uma função g chamada função de ligação, que é não linear. Pode ser linear também, né? Mas geralmente é não linear. Então, note que tem algumas diferenças em relação ao nosso modelo linear. No modelo linear eu tinha um y aqui, né? Então aqui era um y e aqui eu tinha aquele termo de erro, o mais epsilon, que era o erro gaussiano, né? Então aquele termo de erro ali era para falar, olha, vai ter alguma variação em relação à predição do y, né? Agora eu estou trabalhando com a média, o valor esperado do meu y dado um x. O que acontece no modelo linear, levando em conta o termo de erro, se eu calculo a média de valores, né, de y? Ele vai convergir para aquele ponto ali, né, um ponto específico da média da distribuição, cujo erro seria quando o erro é igual a zero, né? Então é equivalente ao nosso modelo linear se eu fizer isso aqui, esse g, como uma função identidade, né? E remover esse aqui é o termo de erro. Então ele é equivalente à nossa função linear, ao nosso modelo linear. Então agora eu estou trabalhando com essa média
Por quê? Porque com isso eu consigo encontrar, determinar essa função de ligação para distribuições diferentes, né? Então vamos lá. Então vamos ver aqui essa tabelinha que ela tem algumas das distribuições amplamente utilizadas por esse modelo, pelo GML, GLM, né? Falei o contrário. E qual é a função de ligação, né? Então eu tenho aqui, olha, distribuição normal gaussiana. Uso típico, né? Quando eu tenho dados cuja resposta é linear. É a nossa regressão linear. Qual que é a função de ligação? A identidade, né? Pronto. É só isso. Né? E, inclusive ele fala aqui, né? A média, qual que é? É a somatória de xi beta-i. Né? De xi vezes beta-i. Vamos ver. Exponencial, distribuição exponencial, gama, o domínio da função, que é o suporte da distribuição entre 0 e infinito. Então, aqui a gente fala o seguinte, olha, quando a minha predição tem que ser valores positivos, né? E que a resposta dos dados é exponencial, ou seja, eu estou levando em conta escalas diferentes, né? Vamos lembrar o exemplo da praia, é justamente o que eu quero, não é? Eu tenho escalas diferentes, eu tenho apenas valores positivos ou não negativos, né? Eu posso ter 0 pessoas na praia, mas eu não posso ter menos 10 pessoas na praia, né? E aí a função de ligação é o inverso negativo, né? Então é simplesmente isso daqui, eu pego minha função linear, meu modelo linear, e faço 1 dividido por menos esse modelo, a resposta do modelo. Pronto, né? Já tenho aqui o nosso modelo para esse tipo de caso. Vamos ver aqui. Esse grupinho aqui, né, que fala de coisas categóricas, né, saídas, por exemplo, saída 01, que a gente viu ali na regressão logística, contagens, etc. A gente vai ter a função logística como ligação. Então, esse grupo todo aqui a gente consegue modelar como uma regressão logística, né? Que é essa função aqui, né? Veja que a função daqui é o inverso da função de ligação, né? Então, se a função de ligação é aplicada desse lado aqui, o inverso é aplicado desse lado. Então, ele fala o seguinte, olha, eu posso tanto trabalhar desse jeito aqui, G aplicado na média esperada da distribuição igual ao modelo linear, ou a média esperada da distribuição é igual ao G menos 1, que é o inverso de G, aplicado no modelo linear. Então, o inverso da identidade é a própria identidade, né? O negativo inverso aqui vai ser esse aqui. O do logístico, vou aplicar isso daqui, né? O que a gente já tinha visto na aula passada. E tem esse outro também que é interessante, né? Quando eu tenho contagem de ocorrências, ou, por exemplo, estou falando de passos de tempo, coisas que são números inteiros, né? Inteiros não negativos, né? Ou seja, números naturais, por exemplo. Então aqui nesse caso eu tenho como ligação o log, e o inverso do log é o e elevado ao meu modelo linear, né? Então eu tenho aqui várias formas de modelar diferentes tipos de aplicações com o modelo linear, né? Sem perder muito da facilidade de você encontrar o coeficiente. Então, dessa tabela a gente já viu a ligação entre os dois modelos que já aprendemos, que é o linear e o logístico. E aí basta a gente fazer isso, né? Vamos identificar a distribuição que a gente precisa utilizar e aplico a inversa da função de ligação no modelo linear, e aí eu aplico um método de otimização, né? Então, o treino do modelo GLM é muito parecido com o do logístico, né? Posso usar um gradiente descendente ou talvez até uma técnica melhor, né? Dependendo da situação. Só voltar aqui rapidinho, então, em resumo. Tem uma resposta linear, é a identidade que eu uso. Eu tenho um problema que
é um problema de escala, é não negativo, são valores não negativos, eu uso o inverso negativo, né? Se eu tenho um problema de contagem, eu uso exponencial. Se eu tenho um problema categórico, eu uso o logístico, né? Então, seguindo essas regras simples, você já consegue ter uma ideia do que você tem que usar para o seu modelo. Para o linear, então, a distribuição é gaussiana, a função de ligação e identidade, né? Nada de mais aqui. Para o logístico, a gente tem a distribuição de Bernoulli e a gente está trabalhando com duas classes, 0 e 1, né? E a gente tem a função logística, também nada de novo, a gente já viu isso com calma no vídeo anterior. Agora, se a variável alvo for uma contagem, né? Então, número de pessoas que vai frequentar a praia, né? O número de bicicletas que vão ser alugadas, a gente pode utilizar a distribuição de Poisson, né? E aí vai ser o exponencial do modelo linear. E como que a gente interpretaria o peso, né, desse tipo de modelo? Aqui é uma interpretação muito parecida com a do modelo logístico, né? Só que veja, a diferença é que no modelo logístico a gente falava, olha, tem uma explicação multiplicativa que multiplica a razão da chance de ser de uma certa classe. Aqui é um fator multiplicativo que é multiplicativo na própria saída, né? Então, vamos lembrar, no modelo logístico que a gente falava, bom, aqui vai ter um fator multiplicativo de 2, né? Então, se eu acrescento uma unidade em certo atributo, ele vai aumentar em 2 vezes a chance de pertencer à classe 1, né? Agora aqui, se eu tenho que o aumento de uma unidade numa variável aumenta em 2, né, em fator multiplicativo de 2, eu falo, eu vou dobrar a quantidade de valor esperado para aquela situação, né? Então vamos lembrar, só para reforçar ainda mais. Eu tenho o caso do predição de câncer. Se eu tenho que a explicação de um atributo é um fator multiplicativo de 2, então cada uma unidade naquele atributo aumenta em 2 vezes, né, dobra a minha chance de desenvolver o câncer. No caso da praia, se eu tenho que a minha explicação é um fator multiplicativo de 2, né, então o E elevado ao beta J é 2, eu estou falando que se eu acrescento uma unidade naquela variável, sei lá, uma unidade em temperatura, eu dobro a quantidade de pessoas na praia. Veja, é muito parecido, mas tem suas diferenças, né? Para vocês pensarem. Então, pronto. Então, com isso a gente tratou aqui do modelo linear generalizado. Não vou dar detalhes porque o que interessa aqui para a gente é a parte da explicação, né? Mas tem esses dois links aqui para caso alguém tenha interesse em olhar em mais detalhes todo o potencial desse tipo de modelo.